Já parou para pensar o que acontece com você quando você discute com alguém? Ou quando você está prestes a beijar alguém que você gosta pela primeira vez? Qual a diferença entre as duas situações, já que nas duas o seu coração acelera? Nós podemos enxergar melhor tudo isso a partir do momento que entendemos o que são as emoções e os sentimentos. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre o que são as emoções e os sentimentos e o que podemos fazer para parar de viver essa confusão interna. E se você gosta de aprender novas formas de se relacionar com os outros e consigo mesmo, você está no lugar certo. Eu faço vídeos semanais trazendo os conceitos juntos de exemplos práticos para você aplicar no seu dia a dia. Então se inscreva no canal para não perder nenhum aprendizado que pode ser valioso para você. Agora imagine que você está andando na rua à noite, voltando para casa depois de um dia de trabalho cansativo. Já é tarde e as ruas já estão quase vazias. Você vê pouquíssimos carros passando e depois de um tempo percebe que só você está andando na calçada. De repente, uma pessoa encapuzada com as mãos no bolso aparece da esquina e começa a vir andando rápido na sua direção. Ao perceber essa movimentação, você decide atravessar a rua, mas essa pessoa também atravessa. Uma outra tentativa para tentar desviar a situação, você atravessa de volta, mas essa pessoa vai junto com você. Com tudo isso acontecendo, você percebe o seu coração acelerar, um frio na barriga, fica alerta a qualquer movimento e só consegue focar nessa pessoa que está vindo na sua direção. Sem nem sequer perceber, já aconteceram várias mudanças no seu corpo, algumas você consegue perceber e várias outras não. Tudo isso são as emoções. Emoções são essas sequências de ações coordenadas pelo cérebro que geram alterações em todo o nosso corpo. Elas nos acompanham desde o período em que vivíamos uma vida selvagem. Por isso elas geram esses comportamentos biologicamente vantajosos frente a essa necessidade imediata. No exemplo anterior, era um rapaz encapuzado, mas há milhares de anos atrás poderia ser uma onça ou uma cobra. Imagine que nesse cenário você tivesse de lembrar de liberar adrenalina no seu corpo, de fazer seu coração bater mais rápido ou de direcionar seu sangue para os seus grandes músculos caso precisasse fugir. Tudo isso e ainda prestando atenção no que acontecia ao seu redor. Consegue pensar em quão desvantajoso poderia ser? As emoções são eficazes justamente porque elas são automáticas e estão fora do nosso controle. Elas estão sempre associadas a estímulos, sejam eles externos, que são as coisas que acontecem ao nosso redor, ou internos, como conteúdos mentais, ideias ou pensamentos. Que é o que pode ter acontecido com você ao ouvir a história anterior ou quando você está assistindo a um filme. A situação em si não é real, mas o seu corpo reage com emoções. E já que as emoções são automáticas, não temos controle sobre elas. Ou seja, não conseguimos controlar as nossas emoções com a nossa vontade. Elas são inconscientes e ocorrem abaixo da linha da nossa percepção. A emoção é essa coisa mais rudimentar, automática e fisiológica, mas não significa que ela é simples. Pelo contrário, são vários processos que acontecem para que você consiga produzir suas emoções. A partir do momento que você toma consciência de uma emoção, já é um outro processo que são chamados sentimentos. O sentimento é o sentimento de uma emoção, ou seja, é a percepção consciente desse programa emocional disparado pelo cérebro anteriormente. E essa percepção é sempre parcial. Afinal de contas, quando você está com medo, você não tem consciência de que o diâmetro das suas pupilas está variando ou que a adrenalina está no seu sangue. Nós só conseguimos perceber parte dessas alterações. Isso pode ficar mais claro quando você pensa no frio. Todos nós temos a capacidade de sentir frio, mas quando somos bebezinhos, nós ainda não sabemos exatamente o que é o frio. Então, por mais que você perceba o frio, nós não conseguimos nomear. Então você tem a emoção do frio, mas não sente o frio. Só que depois nós crescemos e vamos aprendendo a lidar com essas percepções e aprendemos a nomear. Então hoje, quando você sai na rua e bate um vento frio, você sente coisas no corpo e consegue fazer essa associação de que está sentindo frio. O sentimento é justamente quando você consegue fazer essa associação. Então, quando você percebe o que está sentindo e o que está acontecendo ao seu redor e depois nomeia, isso são os sentimentos. Os sentimentos surgem das palavras, e como eles são baseados na língua e na linguagem, eles acabam tendo uma carga cultural, linguística e histórica também. O sentimento também é mais psicologicamente complexo, porque ele é consciente, então ele vai envolver, por exemplo, as suas memórias. Quando você tem um sentimento de amor, isso vai envolver as memórias dos amores passados, vai envolver os filmes que você já viu, os livros que você já leu e basicamente toda a experiência que você relacionou com o amor.
O sentimento também vai envolver a própria percepção que você tem de si próprio, a sua identidade e a sua personalidade. E o que podemos tirar de tudo isso? O ponto principal aqui é que muitas vezes as pessoas confundem as emoções com os sentimentos. Apesar de eles terem essa relação, já que os sentimentos vêm seguidos de uma emoção, eles são diferentes uns dos outros. Nós não controlamos as emoções. Elas simplesmente acontecem de acordo com os estímulos que estão à nossa volta ou com o que pensamos. Então não adianta dizer controle suas emoções ou ignore suas emoções. Elas vão continuar aí, se manifestando e fazendo parte de você querendo ou não. Nós não controlamos nossos hormônios, nem nossos batimentos cardíacos e nem sequer o sangue que corre pelo nosso corpo. Assim como tudo isso, são as nossas emoções. Então, ao invés de suprimir ou ignorar porque não controlamos, entenda que o que podemos fazer com as nossas emoções é conhecê-las e lidar com elas. Podemos fazer isso através dos nossos sentimentos, já que eles são as interpretações dessa nossa interação do que acontece dentro da gente com o mundo externo. Quanto mais você se expõe a essas emoções, mais você toma conhecimento de como você se sente em cada situação. E a cada experiência, elas deixam de se tornar estranhas e você consegue criar estratégias para lidar com elas. Nomear uma emoção e um sentimento é extremamente importante, já que isso move o nosso comportamento e é a partir disso que surge a motivação. A motivação só surge a partir do momento que transformamos emoções em sentimentos, já que assim conseguimos enxergar o que é preciso fazer para deixar o desamparo. Então, para ter maior controle sobre si nas mais diversas situações, fique íntimo das suas emoções e seus sentimentos. Afinal de contas, não é possível entender aquilo que não se conhece. Aproveite também e se inscreva no canal. Toda semana você vai receber vídeos para entender melhor sobre como se relacionar com as outras pessoas e consigo mesmo. E se você chegou até aqui, gostaria de pedir para você curtir o vídeo. Até o próximo vídeo e um grande abraço.